Conta pra gente, como se portar numa entrevista de emprego? É necessário alguns critérios que precisam ser observados? Sim. Bom, antes da gente pensar em como se portar, Sim. a gente tem que pensar no antes. Então, telefone tocou, chegou a informação que eu fui selecionado para uma vaga. Certo. Então, o que eu tenho que fazer antes de ir para o processo seletivo? Primeiro, eu tenho que fazer uma investigação da empresa, que é super importante. Então, vou lá, hoje o acesso é muito fácil, entra na internet, conhece um pouco da empresa. E outra questão é a apresentação pessoal. Então, você deve pensar o que vestir, como se posicionar. Sim. E então, nessa questão do se portar, a gente tem que pensar na pontualidade. Então, importante. Todos os entrevistadores sabem que imprevistos podem acontecer. Certo. Mas a gente tem que prever, tem que pensar e sair mais cedo de casa, procurar chegar 15 minutos de antecedência. Até mesmo porque se você se atrasar, isso depois te prejudica no momento da entrevista. Você fica mais tenso, porque a entrevista ela já é um momento tenso, já é um momento em que eu estou sendo avaliado. Então, se você chega atrasado, isso aí te prejudica um pouco mais. Você fica mais tenso, você fica mais nervoso e aí é mais prejudicial. Então, chegar bem antes do horário, saber se vestir. E o que seria esse saber se vestir? O que não deve? Qual a sugestão, Jane? Primeira coisa, a gente tem que pensar numa roupa um pouco mais formal, tanto para homem quanto para mulher. Então, evitar tênis, evitar rasteirinhas, um terninho para as meninas é o ideal, nada muito colorido. Os rapazes, de forma alguma, utilizar boné. Sim. Calça jeans pode, mas coloca uma blusinha mais socialzinha, uma camiseta. Os rapazes, sapato social. Um sapato social. Evitar perfumes fortes. A maquiagem para as meninas sempre mais leve. Os rapazes, dependendo da empresa que for, a barba, tem empresa que não permite barba. Hoje estamos num momento aí de moda com barba. Os rapazes estão usando muito barba. Então, por exemplo, se você for fazer entrevista numa indústria de alimentos, de forma alguma você pode ter barba. Olha, que interessante. Então, assim, vai depender muito da empresa. E os rapazes que têm essa barba, mesmo que vá para um processo seletivo, pode ser que a entrevistadora vai perguntar: aqui na empresa não é permitido barba, você está disposto a retirar? Então, se você estiver disposto, pode ir tranquilo, que no dia da sua admissão você já tem que ir com a barba feita. Mas se você não está disposto, nem precisa participar da entrevista, porque se é uma exigência da empresa, não justifica nem você participar. E aí as pessoas, por exemplo, tatuagens, pessoas que têm tatuagem no corpo, o que fazer nesse momento? A tatuagem, o ideal é não deixar à mostra. Sim. Se for em um local bem visível, né, de repente pescoço, para as meninas tem a golinha rolê, não é uma questão de esconder, mas para um momento de entrevista, é melhor você estar mais coberto. Então, de preferência, esconda as tatuagens e pode ser que o entrevistador te pergunte: você possui tatuagem? E aí, falar sempre a verdade, nunca mentir. Sim, importante. E o que falar e o que não falar? Numa entrevista, Jane? Bom, você sempre tem que falar a verdade. Então, agir com naturalidade, ser claro e objetivo. O que você não deve falar? Sim. Palavrões, gírias, isso aí de forma alguma. Isso aí já desclassifica de imediato. Sim. Nunca falar mal da empresa que trabalha ou a empresa anterior, porque às vezes você está trabalhando e está participando de um processo seletivo. Então, nunca fale mal dessa empresa ou de líderes, gestores anteriores ou atuais, ou até colegas de trabalho. Sim.
Nunca deixar de, não fazer perguntas básicas do tipo, qual que é o segmento da empresa? Como que está a empresa economicamente? Não fazer esse tipo de pergunta. Sobre a empresa, você deve conhecê-la antes. Fazer perguntas mais, qual que é a minha possibilidade de crescimento? Isso é uma pergunta que pode ser realizada, porque pode ser feita. Quem está realizando a entrevista pode observar que você quer crescer. Exatamente. Tá pensando nessa possibilidade de crescimento. Sim. Tá? Nunca falar muito só de você também, ficar o tempo inteiro falando só de você pessoalmente, até mesmo porque o entrevistador pode te fazer alguns questionamentos. E evite ficar falando muito de você. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão, às vezes, das redes sociais, né? A pessoa vai lá e o que pode desqualificá-la ali também perante as redes sociais? Porque os empregadores hoje têm estado muito atentos às redes sociais. Sim, com certeza. Então, as redes sociais, ela é aberta, tá aí para todo mundo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca em termos de fotos. Então, as empresas, elas buscam mesmo pessoas que tenham capacitação, que tenham, não que deixem de ter um nível de relacionamento aberto, mas evitar mesmo fotos de biquíni, sunga, momentos, às vezes, exorbitantes de festas. As empresas têm buscado muito perfis pelo Facebook, então tem que tomar muito cuidado com o que se coloca lá. Às vezes, colocar alguns posicionamentos com relação ao governo, algumas coisas, isso também pode ser um problema? Com certeza. A gente tem que ser neutro. Quando você está se expor ao mínimo, expõe aquilo que você tem de melhor. Sim. E não aquilo que vai te prejudicar. Tem alguma técnica para ajudar a pessoa que vai para o emprego? Então, às vezes, ela está muito nervosa. O que ela deve fazer para dar uma quietada nas emoções dela? É importante se preparar. Então, esse preparo vem antes que eu falei, sim, conhecer a empresa, saber o que você vai vestir. E eu gosto de falar muito da respiração. Sim. Porque a respiração, ela leva o oxigênio para o cérebro e é onde que controla todas as nossas emoções. Então, eu falo que a gente deve fazer um exercício de respirar. Eu faço muito esse exercício com os meus coaches. Vamos respirar. E a gente puxa forte e solta. No momento de tensão... Tem algum tempo, uma duração para puxar? Não, é puxar leve. Soltou. No momento de tensão, você não consegue puxar leve dessa forma. A sua respiração, ela fica mais eufórica. Então, você fica... né? A respiração, sim, fica mais forte, fica mais eufórica. Então, o ideal é você fazer ela mesma eufórica e aos poucos ir puxando ela até você conseguir fazer ela de forma leve. A hora que você conseguir fazer ela de forma leve, puxa mais umas 2, 3 vezes e aí relaxa. Chegou lá na empresa, não tá sem graça, tá no momento de estar na recepção, vai ao banheiro, faça esse exercício. Tem um outro exercício também que nos ajuda muito a controlar a tensão aqui dos braços, que é fazer esse movimento aqui. Você faz uma pressão assim. Sim. Então, quando você faz essa pressão, você está jogando a tensão do seu corpo toda aqui nas mãos. Certo. Então, não tem problema você ficar com a mão no colo, ou se você estiver em uma mesa, apoiar os braços assim na mesa, ou se você estiver num sofá de um lugar, você pode posicionar os braços assim, não tem problema nenhum. Sim. Isso mostra tranquilidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.